Pense na Itália do século XV, cidades em pé de guerra, a corrupção se alastrava e uma fé popular precisava de um choque de realidade. Agora imagine um frade franciscano com uma voz que diziam ser fraca, mas que se tornou um verdadeiro fenômeno da pregação, capaz de parar cidades e reacender a esperança usando apenas 3 letras: IHS. Esta é a história de São Bernardino de Sena, o apóstolo da Itália, um comunicador genial que entendeu o poder do nome de Jesus. Bernardino Albizeschi nasceu em 1380, perto de Sena, na Itália. A vida não começou fácil. Perdeu a mãe aos 3 anos e o pai aos 6. Foi criado por tias, mulheres de fé, que plantaram nele uma forte conexão espiritual. Jovem inteligente, com formação em direito, Bernardino não era do tipo que ficava só na teoria. Quando uma epidemia de peste devastou Sena em 1400, ele, com apenas 20 anos, não fugiu. Pelo contrário, dedicou-se de corpo e alma ao cuidado dos doentes no hospital da cidade, mostrando uma coragem e uma compaixão impressionantes. Essa experiência de linha de frente, encarando a vida e a morte, certamente moldou o homem que ele se tornaria. 2 anos depois da peste, aos 22, Bernardino tomou uma decisão transformadora. Deixou para trás a herança e as promessas de uma carreira convencional para abraçar a vivência intensa e despojada dos franciscanos, seguindo os passos de São Francisco de Assis: pobreza, humildade e serviço. Seus primeiros anos como frade foram discretos, muito estudo, oração e silêncio. Quem olhasse para aquele jovem de voz aparentemente fraca, talvez um pouco rouca, dificilmente imaginaria o fenômeno da comunicação que ele estava prestes a se tornar. Mas nesse período, ele absorvia conhecimento e aprofundava sua espiritualidade, preparando o terreno para uma missão que impactaria toda a Itália. A Itália da época precisava de uma voz forte e Bernardino, por volta dos 35 anos, sentiu o chamado para ser essa voz. Começou a viajar por todo o país, geralmente a pé, e o que aconteceu foi extraordinário. Aquele frade, antes visto como de voz limitada, ganhava uma nova dimensão ao pregar. Sua pregação era magnética. Ele não usava aquela linguagem religiosa rebuscada e distante do povo. Falava a língua comum, com exemplos do dia a dia, humor inteligente e uma paixão que prendia a atenção de multidões imensas. Praças e igrejas ficavam lotadas para ouvi-lo. Sua grande marca registrada foi a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Ele criou um símbolo poderoso, as letras IHS, as iniciais de Jesus Salvador dos Homens em latim ou as primeiras letras do nome Jesus em grego, inscritas em uma tabuleta, dentro de um sol com 12 raios. Ao final de seus sermões impactantes, ele erguia essa imagem e o efeito era profundo. As pessoas se comoviam, buscavam reconciliação e uma mudança de vida. Ele incentivava que esse símbolo fosse colocado nas casas e edifícios, como um lembrete constante da presença e da proteção de Jesus. Claro que tanto impacto gerou reações. As pregações de Bernardino eram diretas e corajosas. Ele criticava a imoralidade, a ganância dos que emprestavam dinheiro a juros absurdos, a usura, as violentas brigas políticas entre famílias e facções e a vaidade excessiva. Isso, obviamente, lhe trouxe influentes inimigos. Chegou a ser formalmente acusado de promover heresia por causa da sua forma de venerar o nome de Jesus. Foi um momento de enorme pressão, mas Bernardino enfrentou as acusações com serenidade e firmeza e acabou sendo completamente inocentado, com o apoio de figuras importantes da igreja, incluindo o Papa. Além de ser um comunicador popular, ele também foi um reformador dentro da sua própria ordem franciscana, defendendo um retorno à vivência mais estrita da pobreza e dos ideais de São Francisco. E um detalhe interessante, ele foi convidado 3 vezes para ser bispo de cidades importantes, mas recusou todas, preferindo a liberdade de sua missão como pregador itinerante. Por quase 3 décadas, São Bernardino de Sena foi uma força viva na Itália. Ele não só convertia corações, mas também pacificava cidades, reformava costumes e inspirava uma fé mais autêntica e engajada. Não à toa, ele é considerado o padroeiro dos publicitários e comunicadores, pela sua incrível habilidade de transmitir uma mensagem de forma clara
criativa e eficaz. O desgaste de uma vida tão intensa de viagens e pregações cobrou seu preço. São Bernardino faleceu em Áquila no dia 20 de maio de 1444 aos 63 anos, enquanto ainda estava em missão. Sua fama de santidade era tão grande e os relatos de milagres por sua intercessão tão numerosos que ele foi declarado santo pela Igreja apenas 6 anos depois, em 1450, um reconhecimento muito rápido para a época. Qual é a relevância da mensagem de São Bernardino de Sena hoje? Primeiramente, sua vida nos mostra como a fé, vivida com convicção no nome de Jesus, pode transformar profundamente nossas vidas. Já imaginou ter essa paz interior que guia nossas ações? Além disso, o exemplo de Bernardino nos ensina sobre coragem moral. Ele não teve medo de usar sua voz para defender princípios e inspirar uma vida íntegra. E nós estamos sendo firmes em nossos valores? E não podemos esquecer a simplicidade e o desapego de São Bernardino. Em meio a um mundo materialista, ele nos lembra do valor de uma vida espiritual consistente e de servir aos outros. Que tal sermos guiados pela fé e por valores elevados, fazendo deles nossa bússola e fonte de luz? São Bernardino de Sena intercede por nós para que possamos viver com fé, coragem e simplicidade, seguindo os valores que nos ensinaste. Ajuda-nos a defender o que é justo, a servir ao próximo com amor e a sermos luz no mundo. Que tua inspiração nos guie em nossas escolhas e ações. Amém. A história de São Bernardino de Sena é, sem dúvida, uma grande fonte de inspiração. Se essa reflexão sobre sua vida e mensagem foi significativa para você, por favor, deixe seu like nesse vídeo. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que também possam se beneficiar dessa mensagem de fé e coragem. E para continuar acompanhando o Calendário Santo e conhecer nossas histórias transformadoras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por sua companhia e espero você no próximo encontro. Até breve!